Olá, pessoal, tudo bom? Como eu havia prometido, eu trouxe o doutor Arthur. Ele é médico para falar a respeito de umas dúvidas que vocês encaminharam aí nas redes sociais para mim. Então, vai ser um bate-papo muito gostoso, que a gente vai estar tirando algumas dúvidas de vocês a respeito daquilo que vocês encaminharam. O doutor Arthur, ele é médico generalista, ele está fazendo uma pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase com o doutor Lair Ribeiro. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Arthur, porque ele tem outras especialidades ali que antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu assim, meu Deus, como é que eu vou falar tudo isso? Porque são nomes bem diferentes aí do meu vocabulário. Então, vou passar a palavra para você. Tudo bom, Tá, doutor? tudo Você vai? bom? Tudo bom, Arielle? Obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui conversando com vocês. E eu acho que tu consegue, sim, falar ali. É só ali a parte do francês é só fazer um biquinho que passa. E ali depois a outra formação é um pouquinho mais complicado, como eu te falei, mas só depois no primeiro momento. Depois a gente se adequa. Tenho formação em naturopatia aplicada com a doutora Irene Goujon, que é uma naturopata francesa que está trabalhando e atuando aí. Ela tem 97 anos e até hoje dando curso com um nível de energia assim, que supera alunos de 20 e 30 anos de idade, assim, impressionante. E tive um curso de imersão assim com ela muito bacana. O que que, Tive, o que, que pode falar? estuda na tia, assim? Assim, basicamente, ele é a mudança do estilo de vida através de um processo de transformação realmente da tua alimentação. Acho que a base da naturopatia é justamente essa, assim. Isso é uma coisa que eu coloco muito na minha lida, na minha prática clínica, né? Que é a mudança do estilo de vida. Não existe nenhuma substância hoje comprovada pela ciência que seja tão eficaz quanto a mudança dos teus hábitos, né? Teus hábitos alimentares, teus hábitos de prática ou não de atividade física, de prática ou não de beber água. A gente até esquece desse ponto, né? Prática ou não da respiração. Então, a naturopatia ela trabalha com esses elementos, então fazendo a transformação da saúde do indivíduo, melhorando a saúde do indivíduo através da alimentação, utilizando também ali alguns óleos essenciais, utilizando algumas plantas, chás, depurações, processos de desintoxicação, né? Algumas saunas secas, saunas úmidas, algumas depurações no nível intestinal, então algumas purgações, assim, muito interessante, né? Potencializa muito o processo. Então, a naturopatia, ela utiliza essas ferramentas, assim, né? E tem tudo a ver com tudo que eu tenho estudado, assim, junto, inclusive, com o Dr. Lair Ribeiro. A outra formação eu fiz quando estava viajando na Índia, no estado de Kerala, no sul da Índia, no, sobre medicina Ayurveda, né? As bases da medicina Ayurveda e um pouco sobre o Panchakarma, né? A medicina Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, né? Ela é equivalente à medicina chinesa, digamos assim. Ela é um pouco, inclusive, anterior à medicina chinesa, né? Existem muitos historiadores que falam que muitos desses monges que estavam ali transitaram muito da Índia para a China e que trocaram muito conhecimento e que a medicina chinesa trouxe muito da medicina ayurvédica. Então, dá para se dizer que a medicina ayurvédica é uma das primeiras medicinas organizadas da história da humanidade, né? Que é datada ali de 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Tem estudos assim realmente muito ancestrais. E foi um privilégio para mim ter estudado isso lá na Índia mesmo, assim, onde, sobretudo no sul da Índia, onde eles tiveram uma resistência muito bacana com a colonização inglesa, que eles tiveram que esconder todos os tratados da colonização inglesa, porque os ingleses queriam colocar a medicina ocidental lá, né? Então, o Sul foi o meio que a resistência e hoje se tornou a referência do estudo de medicina ayurvédica. E tem uma formação aqui no Brasil que é muito cara, acabei esquecendo de passar,
que é a formação com o Dr. Alberto Gonzalez, que é Bases Fisiológicas da Medicina Baseada em Plantas. Foi aqui foi ali em São Paulo, e também tratava basicamente disso, assim, muito semelhante à naturopatia, que é a questão da mudança do estilo de vida, do mudança alimentar, de uma transformação de consciência também associada, muito bacana. Então, os sucos verdes e tal, trouxe muito da naturopatia, lá com formação com a doutora Irene Goujon e também com o doutor Alberto Gonzalez. Muito E esse bacana. cara, ele tem um livro muito bacana, já vou fazer um merchan, que chama Ótimo. sim, Pode chama falar. que chama Local de Médico, Lugar de Médico na Cozinha. Esse, inclusive, é bem conhecido aí. E, inclusive, foi um dos livros que me transformou, assim, quando eu estava no meio da faculdade, quando eu li esse livro, ele foi daqueles livros que me chacoalharam, sabe? E até aproveitando esse gancho, assim, né? O que te levou a ir para essa outra área aí, para esse outro lado da medicina, né? Que não é tão comum aqui no Brasil também. Bah, é uma pergunta interessante essa área. Bem, o que me levou a esse foi um questionamento, assim, sabe? Eu sou um questionador, eu gosto de questionar bastante, assim, o status quo e, e como a gente leva a vida de maneira um pouco automática aqui no mundo, né? E na medicina não é diferente, né? Na medicina a gente também leva, de certa maneira, um pouco o automatismo, às vezes, né? Para dentro do consultório, né? E eu lembro que eu estava apaixonado pela medicina, sobretudo nos primeiros semestres, sabe? Quando a gente estudou a fundo anatomia, estudou a fundo bioquímica, estudou a fundo fisiologia humana. Mas depois, quando a gente começou a entrar na parte protocolar da medicina, ali eu comecei a questionar um pouco mais. Comecei, poxa, então eu vou ter que estar prescrevendo droga para todo mundo, vou ter que estar decorando protocolo, sabe? Acho que o médico pode fazer muito mais do que só decorar protocolo. Então, eu comecei a transformar também a minha própria saúde, sabe? Onde no estresse da faculdade, nas viradas de noite aí para estudar, muito café, muito chimarrão, pouco exercício físico. Eu tive que também buscar a minha própria saúde e eu não queria ficar tomando medicação para baixar corticóide, para baixar colesterol, eu não queria ficar tomando medicação para hipotireoidismo pro resto da minha vida. Então eu tive que encontrar a minha própria maneira de me curar, né? Tem uma frase que é uma frase que chama The Physician Heal the Self, né? Que é o médico se cura. Então, acho que a partir do momento que a gente aplica aquilo que a gente faz, a gente se sente muito maduro e muito confortável em estar dividindo essa medicina. Foi mais ou menos esse o caminho que eu optei, assim. Muito bacana, muito bacana. E é um trabalho que a gente vê também que é muito diferenciado, assim, né? Eu te acompanho aí nas redes sociais e vira e mexe está fazendo alguma live a respeito de alguma receita, a respeito de alguma informação também para levar para as pessoas. Isso é muito importante. A gente conseguir, através aí das redes sociais, da internet, levar conteúdo com qualidade, levar boas informações para as pessoas. Porque informações negativas e ruins, isso a gente é bombardeado o tempo todo, né? Tanto na TV, quanto na própria internet. Então, é muito bacana a gente ver pessoas assim como você querendo levar, realmente transmitir um conhecimento, algo que é bom, que é produtivo, né? Então, parabéns. Legal. Esse aí é um objetivo mesmo, sabe, Ali? Eu quero cada dia mais ser um transmissor. Eu quero cada dia mais ser um educador em saúde. Eu quero transcender o consultório. E eu quero cada dia mais atingir mais pessoas, ser mais eficaz com o meu tempo, porque o nosso tempo nessa terra aqui é curto. E eu quero, através desse meu tempo, nesse meu breve tempo que eu tenho aqui nesse planeta, ajudar o máximo de pessoas, sabe? Através de coisas tão simples, de voltar àquilo que é o simples, né? De voltar àquilo que é a nossa base, a base da nossa saúde. Então, eu tenho feito mão, assim, desse meio social
da internet, inclusive desse próprio isolamento, assim, foi um catalisador muito grande para tentar chegar a mais pessoas e dividir algo de bom realmente, que transforme, que ajude, que acalente. Sim, isso é muito importante. Legal. Vamos dando continuidade aqui nas questões, né, que eu coloquei aqui na internet. Eu fiz uma enquete questionando as pessoas se elas sabiam o que trabalha a medicina integrativa, e 75% das pessoas responderam que não sabem. Então, o que trabalha essa medicina integrativa para as pessoas também desmistificarem algumas coisas? Porque tem aquelas que sabem o que é, mas será que realmente sabem o que é? Então, o que é essa medicina? Ari, tem várias explicações de que é medicina integrativa. Tu pode explicar de diversas maneiras. Eu utilizo a medicina integrativa como uma que vai assim na própria palavra, sabe? A integração. É onde eu integro os conhecimentos científicos mais atualizados com conhecimento de rotinas de estilo de vida, com conhecimentos de alimentares ancestrais, sabe? Colocando a pessoa no centro do processo de saúde, né? Colocando ela como o próprio responsável da sua saúde, e o médico é um conselheiro, ele é um coach na transformação do indivíduo. Ele está ali para guiar o paciente na sua própria transformação. E a medicina integrativa, ela trabalha isso, né? Ela vai pegar um pouco, por exemplo, da medicina ayurvédica, vai pegar algumas coisas da naturopatia, vai pegar um boticário da medicina chinesa, mesmo alguns pontos de medicina chinesa, e vai adequar isso ao contexto do paciente, né? Então, eu vou integrar os conhecimentos de todas as medicinas que eu tive contato e vou colocar ali como uma caixinha de ferramentas. Eu vou pegar aquilo ali que vai se adequar à vida daquele paciente. Às vezes aquele paciente não pode comprar aquela droga X, mas ele pode fazer o Y, ele pode fazer outra coisa. Então, a medicina integrativa, ela trabalha com uma personalização e com uma visão mais ampla no processo de saúde e doença, né? Introjetando até o que a gente estava conversando antes, né? Introjetando, inclusive, aspectos mais sutis, aspectos psicológicos, aspectos espirituais, aspectos energéticos, né? Que depois vão se manifestar como uma doença, como uma patologia. Então, a medicina integrativa, então, ele vai fazer uso de todas as áreas, né? Então, tu trabalha com nutricionistas, trabalha com psicólogos, trabalha com uma gama, assim, de possibilidades. E é muito interessante, assim, porque às vezes a gente fala algo para aquele paciente, mas ele entende de outra forma, e aí ele vai fazer o tratamento muitas vezes completamente diferente daquilo que foi indicado. Então, a partir do momento que tu faz esse trabalho de forma integrativa, também tem essa rede para estar auxiliando esses trabalhos, de repente, às vezes além dele não poder tomar alguns medicamentos, às vezes ele não quer, às vezes ele é resistente, inclusive, à medicação. Então, é muito bacana isso de ter um repertório grande, vasto, para poder fazer esse tratamento também da melhor maneira possível. Com certeza. E é também colocar no teu raciocínio que o corpo, ele se cura. Da mesma forma como a natureza, ela se transforma e se recupera, né? É só a gente deixar ela se recuperar. O corpo é muito parecido, a gente só precisa dar o substrato correto para corrigir aquele terreno biológico, né? Daí aqui eu trago até foi um post que eu fiz há pouco tempo, né? Essa ideia, né? Que foi o Jean-Claude, um médico francês, que trouxe, né? Do terreno biológico, que deu as bases para o que se conheceu posteriormente como homeostase. E a homeostase é o equilíbrio do interno, né? É o próprio equilíbrio do corpo. Então, eu saber do que o corpo precisa, eu vou saber
equilibrar e facilitar o caminho daquele corpo para a sua própria saúde. Então é mais ou menos por aí. Não sei, acho que Sim. ao mesmo tempo que é muito amplo, é simples. É a integração do conhecimento da base. A integração do É, conhecimento daquilo que transforma, que ajuda a saúde, que a potencializa. e que também a gente uma sociedade onde as pessoas querem o resultado muito rápido, né? Então, muitas vezes algumas doenças tu não apareceu do dia para a noite. Então, tem aí um histórico, tem aí uma caminhada. Então, às vezes são anos de uma má alimentação, que alguém que não tem uma qualidade de vida. E aí, de repente, quando o problema estoura realmente, a pessoa quer um remédio mágico, uma pílula mágica que vai tomar e a doença vai sumir. E a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma, né? Isso é em tudo, sabe? Isso também é na cabeça do médico. Eu, como médico, entro nessa questão várias vezes, porque às vezes eu também quero resolver o problema rápido do paciente. E às vezes eu tenho que botar o pé no freio para calma lá. Esse imediatismo, ele está em todas as esferas, né? Então, realmente muito sábio essa tua fala aí de que às vezes a gente tem que ter paciência, porque tem uma frase muito bacana que fala, né? A saúde, ela vai embora a cavalo, mas ela volta a pé. Então, o processo de descer um rio é muito mais rápido do que subir uma correnteza, né? Então, aprender a ter a paciência e passar essa paciência para o paciente é algo que também a gente precisa desenvolver, né? E até E isso, porque exatamente isso, né? E buscar causa, sabe, Ari? Buscar causa do processo, né? Às vezes a gente se peca na manifestação do sintoma, né? Se tem alguém, uma coisa que eu falo sempre no consultório, né? Se tem alguém roubando o teu carro, o alarme vai soar, né? Ele vai disparar. E tu vai lá e desliga o alarme. Mas isso não evitou o fato de que teu carro está sendo roubado. Então, muitas vezes na medicina a gente age dessa maneira. A gente desliga o alarme, mas na manifestação, a doença, ela tá ali, só que de maneira até um pouco mais nociva, mais silenciosa, né? e que as pessoas também, quando elas levam, elas vão levar esse sintoma que está aparecendo. E às vezes até eu trago isso também para a psicologia, quando a gente vai questionar, vai fazer algumas perguntas, às vezes a pessoa não sabe nem responder direito, porque ela não se observa, ou ela não se dá conta, né? E quando a gente fala isso de alimentação, quando a gente vê alguém acima do peso, né? E questiona, mas o que tu costuma comer? Não, eu como bem pouquinho, assim, eu não como quase nada, tá? Eu como uma lata de leite por tarde e uma coxinha. Tá bom, isso daí já é caloria para 3 dias, né? Imagina. A gente, Teve é um... isso que também, uma das coisas que é uma missão minha, assim, é isso, sabe? Essa esse autogerenciamento, né? Acho que falta essa autoconsciência, esse autoconhecimento das pessoas, né? Tipo, a gente às vezes não sabe o que nos faz mal, a gente nem se dá conta. A gente acaba sendo levado, assim, para a indústria alimentícia mesmo, como, esse óleo aqui, ele é bom pro coração, né? E tu vai lá e compra aquela marca lá, porque diz que é bom pro coração, e tu pensa que tu tá fazendo bem pro teu coração. Mas não, né? E aí, graças a Deus, temos ciências, temos estudos aí, observacionais, randomizados, enfim. Estão lá os estudos para nos dar esse embasamento. Mas as pessoas perderam um pouco dessa conexão com aquilo que as faz bem, porque a gente acabou sendo guiado por aquilo que nos toca a língua, né? A gente acabou sendo guiado pelo nossa busca de prazer momentânea, né? E que a longo prazo tem consequências aí bem nefastas, né? Tu trouxe esse exemplo ali. Esses dias eu estava almoçando com uma pessoa e ela foi preparar uma salada linda, assim, bem colorida. Daqui a pouco ela começou a encher de coisa naquela salada. Quando eu vi, ela estava boiando assim no azeite. Aí eu olhei, tá, mas o que tá fazendo? Não, estava boiando mesmo.
Não, porque me falaram que isso é bom para a saúde. Tá, mas nessa quantidade também, assim, resumindo, ninguém comeu aquela salada, porque, inclusive, visivelmente não estava boa, assim. E aí, imagina aquilo dentro do organismo da gente. Já imaginei eu engolindo e entupindo todas as veias. E aí, no final, ela assim... Daí tem óleos que realmente vão fazer isso. Não, realmente, sabe? E é por isso que a gente precisa de mais pessoas falando sobre educação e saúde, né? Assim, em todas as áreas, né? Até na psicologia, na nutrição, na medicina, enfim. Porque se a gente se deixar levar, se nossas escolhas alimentares forem baseadas numa propaganda, a gente está lascado. Essa é a verdade. Porque a indústria alimentícia está ali para vender, sabe? É uma indústria. Ela não está preocupada com os índices de, né, infarto do miocárdio. Ela está preocupada com o valor, com os bilhões lá que entram nas contas, né? E cabe a nós, assim, essa missão. Né? Cabe a nós. Esses dias, uma pessoa assim para mim, Tari, tu não... Cadê o teu aplicativo do delivery lá, de pedir comida? Eu assim, não, eu tirei. Por quê? Não, porque aquilo lá fica mandando mensagem o tempo todo. Ei, Sil, volta aqui, tem um cupom de desconto para você. E tem gente que se torna viciado naquele cupom de desconto, assim, e fica indo atrás. Tu compra muitas vezes porque tá na promoção e recebeu a mensagem. E eu nunca vi nenhuma verdureira me mandar mensagem, ei, Sil, volta aqui, leva um tomatinho. Tá aí uma boa ideia, hein? Pra ti. Acho que isso aí é uma boa ideia, hein, Ari? Tu já ligasse... Se Sabe, eu tivesse uma verdureira, eu já ia botar um aplicativo desse. Mas existe realmente, é algo, ao mesmo tempo, é nossa responsabilidade de escolher e de fazer as opções corretas para nossa saúde. Parte da gente, né? Mas existe sim todo uma plataforma, todo um palco, todo um entretenimento que faz com que as escolhas ruins sejam muito mais fáceis, muito mais atrativas no primeiro momento, do que as escolhas boas. Até porque, assim, se a gente pensar em algumas faixas de idade, não se tinha, inclusive, esse tipo de educação nas escolas. Eu, pelo menos, venho de uma geração que não tinha esse tipo de ensinamento nas escolas, a importância de comer fruta, de comer verduras. E, além disso, também, grande parte da população hoje muitas vezes não consegue ter acesso. E aí, o que elas vão, né? Vão aquilo que a gente até comentou na reunião, que foi, vão comer uma bolacha, vão comer um macarrão instantâneo, que é mais barato, tá ali, muitas vezes mais acessível para ela naquele momento e vai matar a fome. Mas a longo prazo isso vai trazer um prejuízo. O barato sai caro. Essa aqui é a verdade. E eu pego, assim, eu trabalho no SUS, né? Trabalho numa comunidade rural aqui em Freiburg, atualmente. E é muito triste, assim, de ver que realmente são as pessoas que têm menos condições, que eles se alimentam pior porque têm acesso aos piores alimentos. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem um pedacinho de chão. Quase todo mundo, né? Muita gente, pelo menos aqui no interior, onde eu trabalho, as pessoas têm acesso, né? E podem plantar, e podem fazer... Sempre tem um caminho, sabe? Não gosto, apesar de realmente ser é verdade, mas se a gente não empoderar as pessoas de fazerem as escolhas certas, apesar das escolhas mais restritas que algumas pessoas têm em detrimento de outras, a gente não vai fazer nada para ajudar. Né? Até trazendo isso, na reunião que a gente teve, você comentou que quando você trabalhou ali no Vale de Baixo, vocês montaram uma horta. Conta um pouquinho dessa tua experiência ali com a horta, né? Que faz parte desse ensinamento também da população. Foi bem bacana isso daí. Bem, a gente viu que as pessoas usam muito anti-inflamatórios, muitas medicações para tratamento de gastrite, de azia, né, de pirose, enfim, de refluxo e de diversas outras medicações. E essas medicações poderiam ser tratadas através de alguns chás, através de um contato com a terra, através de um contato com a comunidade.
né? Como a gente estava conversando antes, de coisas simples, sabe, Yaren? Então, aquela horta ali veio com uma manifestação, assim, de um desejo meu, porque eu adoro isso, né, de construção, mas também de uma necessidade da comunidade em ver que elas podem fazer num canteirinho, que a gente tinha um canteiro ali que não passava ali de 3 metros quadrados, e que ali ficou muito produtivo, sabe? E com ervas medicinais, com plantas alimentícias, né? Couve, alface, tomate, e é fácil de plantar. Não tem segredo. Né? E outra coisa, né, que quando a gente estuda um pouco o processo de saúde e doença, a gente vê que existe a parte social, né, dentro do processo de saúde e doença, que é um tripé, né? E esse processo de saúde e doença, então, a gente acaba melhorando a questão da saúde, que é o tripé da saúde, da homeostase do indivíduo, através de uma alimentação mais pura, com menos agrotóxicos, com uma alimentação mais fresca, e, ao mesmo tempo, a questão do pertencimento à comunidade, né? As pessoas vindo, trazendo esterco, as pessoas botando a mão na terra, se sujando, rindo, compartilhando. Então, isso também é saúde, né? Uhum. Esse Então, convívio social que eles acabam tendo e essa hum, troca. E aí tem uma ajuda mútua também, porque cada um traz uma contribuição. Tem aqueles que vão levar uma mudinha, tem aqueles que vão simplesmente estar lá e utilizar as suas mãos para ajudar a fazer um buraco ali na terra, né? Então é muito bonito isso, esse trabalho em conjunto. é bem gratificante, é realmente bem gratificante mesmo. Bacana. Até Teve hoje eu uma outra, recebo foto lá da horta, tá funcionando ainda. É, e isso é mais bacana ainda, porque daí tu vê é. um legado teu continuando. Uhum. É É, uma semente realmente bem, fico bem feliz. que tu plantou. Bacana. Teve uma outra questão também que eu coloquei aqui na enquete, né, do Insta. Se as pessoas sabiam que com uma alimentação saudável elas podiam, né, prevenir doenças crônicas e 92% das pessoas responderam que elas sabem disso. E aí o mais interessante é que eu também me incluo nisso, porque apesar da gente saber que uma boa alimentação ela vai prevenir algumas doenças crônicas, mesmo assim as pessoas continuam fazendo uso de muitos alimentos que não são saudáveis e que são prejudiciais. Uhum. O que você acredita que isso acaba acontecendo, né? Existem estudiosos por trás de toda a criação dos alimentos superprocessados. E esses estudiosos são realmente estudiosos, sabe? Uhum, Eles estão lá para equilibrar o sal, o açúcar, o amargo, o umami, o ácido. E eles fazem uma combinação assim que eles controlam até a rapidez com que a gordura é liberada na língua, fazendo com que tu tenha mais voracidade por aquilo. Então, a gente está vivendo uma era em que os alimentos industrializados, eles estão muito refinados no que diz respeito ao paladar, e à atratividade. Então, a gente acaba realmente sendo enganado por aquilo que tem um gosto bom. uhum, E é uma má educação no que diz respeito a isso também. Né? Então, a gente acaba sendo realmente, existe um processo ativo de, de deturpar o nosso paladar e uma falta de interesse, talvez, uma falta de educação, como tu falou, né? A gente não estudou nada sobre como se alimentar na escola, né? Muito pouco se estudou alguma coisa. Então, a gente acaba se deixando levar e o processo de retomada do nosso alimento original, do nosso alimento realmente que é a base da nossa nutrição, ele vai vir através de um processo ativo. E o processo ativo, ele é muito difícil, porque o cérebro ele gosta de se acomodar com hábitos. Então ele decide colocar um hábito ali na nossa mente, é um input, é um programa que já está rodando faz anos. E para tu desinstalar aquele hábito e colocar um hábito novo, é um processo bem ativo, bem difícil. Então,
acho que são duas coisas, né? Então, realmente é uma questão de hábito, é uma questão de que existe realmente uma indústria que está ali para te seduzir, e uma questão, às vezes, de ignorância. Então, transformar a tua ignorância em conhecimento, transformar o teu hábito ruim em um hábito positivo para a tua saúde. E isso vai fazer com que tu também seja menos seduzido por uma indústria que está ali para te fazer um cliente, né? Se a gente for estudar assim, a base do vício, o vício é, na verdade, uma liberação de endorfinas face a um tóxico, muitas vezes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, ela vai beber álcool, aquele álcool ali, ele é um agressor. Então ele vai liberar endorfinas, que são produtos próprios do nosso corpo, para diminuir, de certa maneira, a dor. Né? São mesmo derivados da morfina, né? Para diminuir essa dor que existe nesse processo de gestão daquele alimento, daquele tóxico. O alimento superprocessado e muitos dos nossos alimentos hoje, eles também passam pelo mesmo viés, onde aquele alimento que não nos faz bem é aquele alimento que vai liberar mais endorfinas, haja vista a agressão tecidual que ele provoca, a agressão no nosso corpo que ele provoca. Então, o corpo tem que liberar as endorfinas para a gente, de certa maneira, dar conta daquele machucadinho, daquela agressão que está acontecendo. Então, a gente acaba sendo viciado, né? Até não necessariamente no alimento em si, mas até na própria resposta ao nosso corpo, através das liberações de endorfinas e todos os da cascata de neurotransmissor relacionada aí, né? Dopaminas e tudo mais. Então, tem muito isso aí. E uma coisa que tu falou que é bem bacana, a gente acaba ficando com a nossa alimentação, com papilas gustativas muito grosseiras. Porque a agressão é tão forte, né? São produtos cada vez mais doces, produtos cada vez mais salgados, cada vez mais gordurosos, que é uma pancada mesmo, assim. E devagarinho a gente vai perdendo a sutilidade do gosto. Então, o nosso paladar, ele fica meio grosseiro mesmo. Então, de certa maneira, respondendo um pouco essa questão e retomando a anterior, a gente precisa resgatar as nossas papilas, ressensibilizar as nossas papilas. Isso é através de um processo, assim, de, de conhecimento, é um processo ativo de comer aquilo que mas não tem gosto tão bom. Mas daí tu vai comendo, aquilo ali vai te refinando, entendeu? Para mim é assim, hoje eu não consigo tomar um copo de refrigerante. Já faz alguns anos que eu não tomo refrigerante. Hoje eu tomo café, isso aí eu gosto. Mas eu não consigo tomar café com açúcar. Meu Deus do céu. Não passa na minha cabeça tomar um café com açúcar, sabe? Então, a gente vai se adaptando e criando um padrão alimentar que é bom para a nossa saúde. E a gente gosta daquilo, no final das contas. Então, é um processo prazeroso também. Eu adoro minha alimentação, adoro tomar um suco suco verde, né? Um suco de legumes, né? Que eu faço aqui. Nossa, adoro mesmo. E aquilo para mim já é uma alimentação, já é um processo de recriação com a minha filha, né? A Maína, a gente faz o suco verde junto, ela adora ficar colocando os toquinhos de beterraba, os toquinhos de cenoura ali no processador, e depois a gente toma junto e faz parte de algo divertido e prazeroso, sabe? Vamos lá. Eu Tudo certo. questionei as pessoas se elas sabiam, né, que uma boa alimentação, uma alimentação correta, ela poderia diminuir, inclusive, o uso de medicação. E 100% das pessoas responderam que sim, que Olha. uma alimentação correta, ela pode diminuir esse uso da medicação, né? Só que como é que é isso para você na prática, assim? Porque muitos pacientes fazem uso de medicação que nem sempre foi o médico que prescreveu, que elas tomam por conta própria, e aí eu já vi alguns casos de aparecerem nos consultórios com uma sacolinha cheia de remédio, porque a pessoa também nem lembra mais o que toma, então já leva tudo que é para o médico ver. Como é que é isso lá na tua prática?
Bem, assim, a automedicação é um grande problema, né? Realmente isso daí é muito nocivo e causa, assim, danos, às vezes, irreparáveis na saúde das pessoas. Então, Uhum, primeira coisa, até aproveitando esse espaço, não se automedique, né? Procure um médico, né? No mínimo, as doses vão estar corretas, no mínimo, você vai estar fazendo um tratamento que é seguro, né? Então, não se automedique, ponto. uhum. A segunda Resol- coisa, resolvendo essa parte, né? A segunda coisa, sim, isso é muito legal que 100% das pessoas, estou muito feliz em ouvir isso, que 100% das pessoas tenham acreditado nisso, porque, sim, é verdade. Se a gente for ver, claro, existem algumas doenças que são de um controle muito mais difíceis e tal, mas se a gente for pegar 95% das doenças que a gente pega no consultório, são doenças crônico-metabólicas, né? Metabólico-crônicas, que são de um acúmulo de agressões cotidianas e rotineiras que a gente faz na nossa saúde, através da nossa alimentação, através da falta de atividade física, através da falta de luz solar, né, das baixos níveis de vitamina D. Isso tudo vai minando a nossa saúde, né? Então, quando a gente entra num processo de limpeza dessa alimentação que é nociva, a gente começa, sim, a restaurar os níveis da homeostase, né? Daí vem essa palavra novamente, né? Uhum, É onde a gente consegue fazer com que o nosso corpo se cure. Quando a gente começa a dar o substrato para que ele consiga se curar. A gente começa a dar os aminoácidos que a gente precisa, essenciais, começa a dar os minerais que a gente precisa, as vitaminas, né? Sobretudo, isso se vê muito, começa a fazer um jejum, né? A prática do jejum também é uma prática super curativa, que tem muito embasamento científico, tem muita ciência por trás do jejum, e que é algo bíblico, né? Que é algo da medicina Veda, né? Retomando ali de 4.000 anos antes de Cristo. Então, da medicina chinesa também, todos falam de jejum e todos falam ah, da mudança do estilo de vida como uma maneira de transformação, de cura. Então, sim, a grande parte das doenças hoje tem uma relação profunda aí com o nosso padrão moderno de alimentação, né? Hipersódica, hipercalórica, né? Se a gente for uma coisa que é bem bacana a gente colocar aqui, por exemplo, né, pegando aquela pessoa que comeu uma lata de leite condensado, né, e uhum, uma coxinha depois. Essa uhum. pessoa, essa pessoa que comeu essa lata de leite condensado, ela vai estar ingerindo uma quantidade de calorias, assim, tremenda, realmente para 3 dias, 4 dias. A gente, né, vai ter ali quase, não sei quantificar, não sei de cabeça quantas calorias tem uma lata de doce de leite, porque faz tempo que eu não compro. Mas, mas é muito alta. Só que existe uma coisa diferente entre caloria e nutriente. Isso é uma coisa que eu sempre tenho falado, assim, e tem sido um insight bem bacana nas consultas. Os, tu comer muito nutriente não quer dizer que tu vai estar bem nutrido. Tanto é que quase praticamente todas as pessoas obesas estão desnutridas, porque não tem, apesar de terem níveis assim, calóricos e comerem coisas calóricas, e extrapolarem aí as necessidades calóricas de uma rotina adequada e saudável, elas não têm os micronutrientes, elas estão desnutridas do ponto de vista de minerais, do ponto de vista de vitaminas, de aminoácidos, né, de proteínas, de lipídios, de ácidos graxos, né, os ácidos graxos essenciais. Então, a gente poder fornecer ao nosso corpo esses minerais sem tanta caloria faz com que o corpo consiga reparar ali aquelas paredes de tecido que estão danificadas. Uma coisa que acontece muito, acho que é muito bacana a gente falar aqui, talvez eu vou um pouco na China e depois volto, é a questão de assim, o que acontece no teu corpo quando tu come algo que é muito calórico? Uhum. Tu vai fazer o seguinte, tu vai comer essa lata de leite condensado, que vai ser altamente calórica, e aquilo ali vai gerar uma resposta de insulina, que vai
transformar mediadores inflamatórios no teu corpo, né, de prostaglandinas, né, tipo 1 e 3, que vão por sua vez aumentar dores, aumentar o mal-estar, aumentar cansaço, fadiga e doenças crônico-degenerativas, como, sobretudo, diabetes, colesterol, dislipidemias, né, e pressão alta. E daí todas as outras que vêm associadas, né, infarto, AVC, todas essas doenças que são deletérias. Quando a gente come muita caloria, o corpo vai receber, vai pegar aquela caloria e vai dizer, mas espera, tá faltando vitamina C, tá faltando vitamina B12, tá faltando vitamina B6, tá faltando vitamina B1, B2, B3, B4, B5. E daí as nossas células vão mandar sinais para o nosso sistema que regula a fome e vai dizer, cara, a gente está precisando dessa matéria-prima aqui, então vai comer. E a pessoa vai acreditando que está com fome de novo, apesar dela ter comido muita caloria, e vai comer mais. Então, quanto mais alimentos calóricos e pouco nutritivos tu come, mais vontade de comer tu vai ter para justamente nutrir a tua necessidade de nutriente. Nossa. E aí tu entra numa espiral que é muito deletéria, que demonstra aí os níveis de obesidade que a gente tem hoje, né? Obesidade infantil, obesidade que extrapolam os limites do aceitável, realmente. Então, hoje as doenças modernas, né, as doenças de um país industrializado, elas são as doenças crônico-degenerativas. E essas, sim, são doenças que têm uma íntima relação com a alimentação. E digo mais, agora voltando à questão e alimentando a crença das pessoas, né, de que sim, quase praticamente 100% das doenças podem ser curadas através da alimentação, porque isso retomando um pouco da homeostase, mais uma vez, gosto dessa palavra, retomando um pouco essa teoria do Dr. Claude Bernard, né, onde ele falava do terreno biológico. Um terreno biológico doente vai predispor ao surgimento de doenças, mesmo doenças infecciosas. Por que uma pessoa que, bem, se alimenta bem, corre, enfim, faz exercícios físicos, não tem uma doença, sei lá, uma infecção de pele, ou, sei lá, falando de uma gripe, né? Não vai apresentar sintomas tão exacerbados da gripe. O problema está no terreno biológico. E a gente acaba esquecendo isso e a gente acabou introjetando muito dos princípios de Pasteur, né, que é onde Pasteur e Claude Bernard, eles eram um pouco arquirrivais, assim, né, na época na França. Porque Claude Bernard falava que era o terreno biológico o responsável pela doença e que o patógeno, o vírus, a bactéria, ela se desenvolvia por conta do terreno biológico, que facilitava esse desenvolvimento. E Claude Bernard, e Pasteur acreditava no contrário, acreditava que a culpa é tudo do vírus e da bactéria. O terreno biológico que se dane, sabe? E a nossa medicina ela é hoje baseada muito na teoria de Pasteur, né? Na teoria de que são os patógenos, são as bactérias, são os vírus, são os fungos que causam o problema. Mas isso é mais, e também isso é muito interessante a gente ver isso do ponto de vista até psicológico, né? Que se tira a responsabilidade da pessoa. Quando tu pensa que é o vírus que é o problema, que é o outro que é o problema da minha infelicidade, que é a bactéria lá que é muito agressiva. Realmente, pode ser. Existe realmente. Só que tu não fez a tua parte, cara. Né? Tu não limpou o teu terreno biológico. Tu continuou comendo as tuas coisas. Tu não fez atividade física. Tu não fez um cuidado nas tuas esferas espirituais e psicológicas ali junto. Tá tudo aquilo ali é o terreno biológico. Né? Então, a gente precisa trazer esse conceito do terreno biológico à tona, assim, para todo mundo. Porque esse é o futuro da medicina. É introjetar, é incluir, é absorver a teoria do terreno biológico para cura, para a transformação de dados epidemiológicos, sabe?
E é trazer essa autorresponsabilidade também para as É. pessoas, né? Às vezes eu também escuto muito assim, mas como é que eu vou fazer a dieta? Uhum. Como é que eu vou ter uma alimentação saudável se o meu filho faz lanche na Uhum. minha frente? Se o meu É. marido não quer fazer dieta comigo? Poxa, É. mas e tu? O que que tu tá fazendo com a tua vida? Porque ele a gente já sabe o que tá fazendo com a vida dele, né? Mas e a parte que tá da tua escolha e da tua decisão? Que É. eu não quero para mim. Só que, claro, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm compulsões, inclusive alimentares, e que aí vai ser mais difícil também de serem tratadas, mas que são Uhum. possíveis de serem tratadas, porque tu não É. nasceu comendo hambúrguer e pizza. Muito pelo É. contrário. É verdade. É, acho que toda transformação, isso daí trazendo um pouco de uma base filosófica daquilo que eu acredito, toda transformação ela vem de um sutil e se manifesta no físico. Ela vem de algo que é mais sutil, alguns acreditam que é a alma, enfim, que é o pensamento, mas ele sempre vem, né, de cima para baixo, é uma pirâmide invertida. É o sutil que aos poucos se manifesta no plano mental, que vai em última instância se manifestar no corpo físico. A transformação, ela vai ter também que passar por essas etapas. A partir do momento que tu começa a mudar a esfera mental, a esfera espiritual, tu vai mudar a esfera física como consequência daquela transformação que já correu num plano mais sutil. Então a gente precisa trazer isso assim junto com o paciente, com a pessoa, com o cliente, com o ativo, né, Hum, daquela transformação, para que ele adquira as ferramentas, inclusive emocionais, para espirituais, psicológicas, para conseguir fazer a mudança que ele precisa na sua alimentação. Então, realmente, as compulsões, claro, os padrões patológicos nocivos, mas às vezes uma compulsão é também uma necessidade nutricional, uhum, né? uhum. Por exemplo, uma criança que come barro, a gente considera uma manifestação de uma anemia. Então, a criança tem É algo bem antigo, né? É, Que os mais velhos. com certeza. Então, claro, as crianças de hoje criadas em apartamento não tem mais, não tem Não, mais não. esse recurso, vamos dizer assim, né? Mas às vezes essas compulsões alimentares também têm uma base de uma deficiência nutricional, mas também às vezes que tem por uma base uma dificuldade de autoaceitação, de autoimagem, de auto self distortion, né? Autodistorção. É, é, Uhum. teve uma pergunta que veio aqui referente a vício por doces, assim, Uhum. como dá para diminuir isso, de repente, esse vício por doce, que tem tudo a ver com essa coisa, muitas vezes, da compulsão, com o Uhum. paladar, É. indicaria nesses casos? Olha, eu indico a transformação. Às vezes a gente não consegue erradicar, Uhum, uhum, mas a gente consegue mudar alguma coisa, sabe? Por exemplo, uma pessoa que gosta de muito doce, evite comer os doces refinados e, por exemplo, compra umas tâmaras, compra umas ameixas, e daí na hora que uhum. der a vontade de comer um doce, tu come uma tâmara, que é super doce, mas é um Então, doce mas natural, tá. é um doce que tem nutriente, é um doce que é mais complexo de ser digerido. O que que isso significa, né? Um doce mais complexo é um doce que não vai gerar um pico tão agudo de insulina, de glicose, né? E que não vai gerar uma hipoglicemia residual que vai fazer com que tu queira comer mais depois. Então, às vezes a gente não consegue acabar com as compulsões, mas a gente consegue redirecionar devagarinho até que se aconteça um processo de reeducação, né? Então, transforma, não Uhum. anula. Às vezes a nossa mente não consegue tirar uma coisa, né? Não existe o vazio. Se a gente tira, por exemplo, um pedaço de uma erva daninha ali e não deixa nada, vai crescer outra, né? Uhum. Não, na natureza não existe nada
nada é gerado à toa e nada, não existe desperdício. Então, quando a gente tira, a gente tem que colocar alguma coisa. Então, se tu quer um jardim mais bonito, ao invés de só ficar tirando, arrancando a erva daninha, começa a plantar, começa a mudar e a plantar Sim, devagarinho novos hábitos. E esses novos sim. hábitos vão, através de um reforço teu, claro que no começo é um processo bem ativo e às vezes é difícil, mas ele vai se introjetando de maneira a, a ser mais tranquilo, mais fácil de fazer, e isso tu vai conseguir substituir, né, por um hábito melhor. Então, acho que tudo que eu falei, na minha prolixidade, tudo que eu falei é para dizer assim, substitua a tua compulsão por algo melhor para a tua saúde. Uhum. Ótimo. Trazendo um pouquinho aí da experiência que você teve lá na Europa e aqui no Brasil, o que que tu verificou em termos de alimentação, assim, tem muita diferença na alimentação desses dois povos, assim, do brasileiro e do europeu? Como é que tu vê isso, assim, mais Uhum. saudável lá ou aqui, de modo geral? Olha, bem, eu acho que, bem, eu fiquei na França, eu não posso falar por toda a Europa, né? Eu fiquei na região ali de Uhum, Lyon, principalmente, né? Morei lá quase 2 anos. E o que eu vejo é que o francês ele consome muito pouco comidas industrializadas. Eles têm uma cultura alimentar de cozinhar muito grande. E de comer, eles gostam de comer também bastante, assim. São banquetes, às vezes, que são impressionantes. Ah, mas são todos alimentos, de maneira geral, que são feitos em casa, com ingredientes naturais, não utilizam sazon, não utilizam esses realçadores de sabor, né, esses temperos prontos. É uma coisa que é menos forte lá, sabe? E então isso eu achei muito bacana. Achei muito bacana uhum, mesmo. Mas assim, tá tudo num processo de transformação. Tipo, o francês, mais ou menos da nossa idade, ele tem, e um pouco mais velho principalmente, ele tem aversão ao McDonald's, sabe? Eles são, McDonald's não é comida, né? E já o francês, mais gurizão, assim, de 15, 16, 17 anos, já começou a aderir, assim, aos fast foods, assim, de maneira mais frequente, né? Eu acho que talvez isso pode transformar um pouco a alimentação francesa, mas a alimentação é algo muito forte na França, né? De maneira geral. Acho que, apesar de eles comerem começarem a comer mais fast food, eu vejo que eles têm um orgulho, assim, da culinária deles que é algo difícil de mudar. Mas no Brasil também, de maneira uhum, geral, a gente cozinha muito em casa, né? O uhum, feijão, arroz, a gente tem uma cultura de cozinhar muito forte. E a gente tem, infelizmente, também transformado isso com a industrialização, com o desenvolvimento, com a correria do dia a dia, mas a base é essa, a gente tem que resgatar isso. E aqui no Brasil, cara, a gente tem, assim, fruto o ano inteiro, a gente tem uhum. legumes o ano inteiro, a gente tem que aproveitar isso porque é um presente mesmo, sabe? E a gente tem que utilizar esse presente. Bacana. O que que você hoje considera assim uma rotina alimentar saudável? Porque às vezes o Hum. saudável para mim não é o saudável para ti. Aquilo que eu disse, né? Que a Uhum. pessoa que engordou comendo pouquinho, mas o pouquinho dela era hipercalórico. Então, o que que hoje para você considera uma rotina de alimentação saudável? Assim? Uhum. Bem, eu considero que alimentação não é só aquilo que tu coloca na tua boca. A alimentação é aquilo que tu assistes, as amizades que tu tens, teus entretenimentos, tuas diversões e também a tua comida. Sim. Então a gente tem que ver isso como tudo são alimentos, né? Os nossos sentidos eles estão ali para nos alimentar. A alimentação saudável, para mim, é uma prática, primeiro, de conexão com algo maior que nós, né? Com Deus, com Krishna, com Brahman, com
Javé, com Jah, com Jesus, né? Começa por aí. Depois, uma prática de respiração. A gente esquece que a gente precisa, primeiro, claro, da esfera espiritual, depois a gente precisa da esfera da respiração, do oxigênio. A gente não consegue ficar mais de 5 minutos, 3 minutos, até pessoas que estão mais treinadas, mas, enfim, de maneira geral, uma pessoa normal não consegue ficar mais de 3 minutos sem respirar. Então, esse é também o nosso principal alimento. Então, ter uma boa respiração. Tem exercícios para respiração que se pode fazer. O exercício físico, uma das coisas que ele ajuda muito é na respiração. Numa terceira esfera é a hidratação. Água, e água de qualidade. Água sem metais pesados, água com uma boa fonte, filtrada, né? Aqui em casa a gente usa um filtro de barro, bem simples, bem acessível de ter, super boa água. Bacana. E daí, numa última esfera, a alimentação do corpo, né? Então, eu considero aquilo que é uma alimentação a mais adequada, uma alimentação que tenha no mínimo 50% de alimentos crus, né? O processamento da alimentação, né? Tudo que é o processamento, qualquer coisa que tu transforma. Às vezes um processamento, cozinhar é um processamento. Sim, Um processamento pensei nisso. numa primeira instância. Então, aquele processo, por exemplo, de cocção vai fazer com que tu perca aí praticamente 96% do teor de vitamina C de um alimento. Tu vai perder mais de 90% dos teores do complexo de vitaminas do complexo B de maneira geral. Vai desnaturar algumas proteínas, algumas enzimas que seriam super bacanas para a tua saúde. Então, a gente ter mais alimentos crus na nossa dieta, isso é bem importante, né? E assim, daí a gente brincar com aquilo que vai comer, né? Se divertir também no processo de cozinhar e comer primeiro pelos olhos, né? Então, fazer um prato bonito com várias cores, com cores de vários legumes, de cores de vários legumes, né? Não cores artificiais. Tendo um bom aporte proteico, que é muito importante, né? Eu sou vegetariano faz quase 10 anos, mas às vezes mas eu vejo, às vezes, muitos vegetarianos que estão sarcopênicos, ou seja, perderam massa proteica, perderam massa muscular, porque às vezes não tiveram esse olhar importante aí para o aporte de proteína, para o aporte de vitaminas. Então, é bem importante a gente ter isso bem equilibrado e volta e meia conversar com uma nutricionista, né? Eu quero fazer minha formação em nutrologia ainda, mas eu sei que, bem, a minha formação não é para calcular, eu não estou apto a calcular calorias como médico. Eu não aprendi isso na minha faculdade. Então, é muito bacana aí a gente conversar com um profissional nutricionista para estar fazendo realmente um cardápio bacana que nos ajude a melhorar nossa saúde e potencializar ela, né? Então, acho que é complexo e é simples, né? Porque, na verdade, o retorno é o natural, né? E eu vejo aí as suas postagens referente, né, ao suco verde. O que tu poderia deixar aí para nós? Vai, me segue lá no Instagram, fazer o merchan, né? Isso. Não, é Depois porque vou deixar aqui também. Isso, legal. É porque eu estou me predispondo a fazer uma live toda semana, daí os dias vão variar, sobre o suco verde. A gente vai fazer dessa semana ainda. Então, suco verde é algo bem simples, mas a gente tem que partir de um pressuposto que são as bases, né? Primeiro a gente começa com legumes que têm um alto teor de água. Então, um pepino, por exemplo, uma berinjela, uma abobrinha, são legumes muito líquidos, né? A gente vai picar, usa aquele pepino, pode colocar uma maçã para dar um gostinho doce bom, coloca ali as folhas verdes que tu quiser, e isso vai fazer com que
tu tem um suco verde bem bom aí para tu comer. Então não tem segredo, é só realmente colocar os legumes, ter muito mais legumes no suco verde, isso faz com que tu consiga absorver muito mais facilmente todos aqueles nutrientes daqueles legumes, né? Porque tu tira a fibra, tu facilita a absorção, né? A fibra segura, assim, um pouco a absorção de alguns nutrientes, então tu fazer o suco e depois tu coar ele, peneirar com um voal, né? Tu coloca, passa tudo depois num voalzão. Isso faz com que tu consiga ter acesso a todo aquele líquido, aquela hidratação, né? Então, voltando àquilo, né? O suco verde, ele tem muita clorofila, e a clorofila, ele é um antioxidante muito bom, e ele também é a molécula que capta a luz do sol, né? É até meio poético isso. Então, de certa maneira, a gente está captando a luz do sol e colocando assim na nossa alimentação. E, bem, e os minerais que estão ali nos legumes, a água que vai estar ali presente, que vai ser uma água que a gente considera o suco verde uma água reconstituída, ou seja, uma água que tem uma osmolaridade, uma concentração muito próxima do nosso corpo e que vai ser com que seja uma água altamente hidratante. E assim, é muito bacana. Esses dias até escutei de uma pessoa que não come nada de salada porque não gosta. E aí eu tava fazendo um suco verde, e aí a pessoa assim, ô Arielle, olha só, eu preciso começar a comer, mas comer eu não gosto, então eu vou começar pelo suco, Uhum. porque daí eu vou me habituando com alguns sabores e também de uma certa forma tá tudo ali batido, eu não sinto Uhum. a, 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 aquele alimento inteiro nos dentes, assim, não, ótimo, então vamos iniciando. Então, E passa é a rápido mudança, também, né? vai engolindo Não, bem gelado, é, né? já era. Tipo, tu vai comer uma abobrinha inteira em 3 minutos tu come uma abobrinha inteira, cara. Só tô fazendo o suco dele, né? Então realmente ele acaba sendo uma suplementação. Eu considero o suco verde uma suplementação, assim, né? Eu gosto bastante de suplementar algumas vitaminas e tal, mas o suco verde é a principal suplementação que eu dou para meus clientes, assim. Eu sou muito suspeita, porque eu como e eu tomo de tudo, assim, não existe Uhum. algo, ah, gosto, não. Não, eu como e tomo de tudo. E aí eu também procuro passar isso para as pessoas, assim, e a Aham. importância de alimentar, e até aquilo que a gente comentou na reunião, salada não é só o alface e o tomate, É. tem outros legumes, vegetais, enfim, que podem sim ser muito gostosos, que tu pode encontrar uma outra forma de temperar, Uhum. que não é só sal e com vinagre também. O próprio limão fica muito gostoso Uhum. temperando. Então, É. mudança de hábitos e assim, se propor também a mudar o hábito, né? Sem criar resistência. Vou experimentar, porque às vezes tu comeu já faz tanto tempo e a forma como foi preparado é que tu não gostava. É. Experimenta preparar de uma outra forma para ver se o sabor também não vai mudar. E com algumas Uhum. pessoas dá super certo, assim, elas vão, tá, então eu vou experimentar e vão indo, assim. Uhum. É, com certeza. A gente abrir um pouco as fronteiras, assim, né? Acho que também passa por uma abertura da mente, assim. Precisa estar aberto à mudança, porque o mundo está tudo mudando. A gente não pode ficar estagnado, né? A gente não pode também acreditar que uma coisa que a gente pensa uma vez vai estar sempre correta. Uhum. Às vezes, né? Às vezes, naquele momento, tu realmente usou um ingrediente errado ali que fez com que tu não gostasse de uma determinada comida, mas isso foi numa fase da tua vida que pode ser muito diferente hoje e que hoje talvez tu tenha muito mais recursos para fazer com que aquilo seja bom. Então, é um processo de autotransformação, de autoanálise, de autorreconstrução que tem que ser constante, né? Sim. Te agradeço imensamente esse nosso bate-papo, né? Essa nossa conversa aqui, por estar participando dessa conversa. Caso tu queira deixar uma mensagem final aí também para os nossos seguidores. Hum. Bah, eu quero agradecer também a ti, Ari. Eu acho que é um privilégio estar podendo conversar contigo e tá podendo, através de ações como essa, assim, ajudar e a esclarecer, a retransformar. Porque a gente está vivendo um momento que a gente precisa repensar muitas coisas, né?
E às vezes um processo de transformação muito forte acontece na nossa vida também quando a gente começa a mudar o nosso prato e a nossa forma de ver o nosso prato, né? Então, nosso combustível vai também, às vezes, indicar e selecionar a potência da nossa máquina. Então, eu quero agradecer o poder, a possibilidade de estar podendo dividir assim outras formas de combustível para essa nossa máquina, né? Para essa nossa máquina humana, né? Como diz Gilberto Gil. Então, agradeço mais uma vez e assim, quando quiser conversar, eu estou sempre disposto. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso aí, né? Tem mais pessoas falando sobre saúde, tem mais pessoas falando sobre transformação, sobre mudança de paradigma. A gente precisa recolonizar a internet, recolonizar os nossos entretenimentos e fazer algo construtivo, assim, desse nosso tempo que a gente tem. E eu agradeço essa possibilidade contigo aí. Muito obrigada mais uma vez, de coração. E para os nossos seguidores aí que gostaram do vídeo, podem compartilhar, podem curtir, encaminhar para os amigos. Um grande abraço. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.